Primeira leitura. Leitura da profecia de Zacarias. A palavra do Senhor dos Exércitos foi manifestada nos seguintes termos. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Tomei-me de forte ciúme por Sião. Consumo-me de zelo ciumento por ela. Isto diz o Senhor. Voltei a Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada Cidade Fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Velhos e velhas ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada qual com seu bastão na mão, devido à idade avançada. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas a brincar em suas praças. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Se tais cenas parecerem difíceis aos olhos do resto do povo naqueles dias, acaso serão também difíceis aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu vou salvar o meu povo da terra do Oriente e da terra do pôr do sol. Eu os conduzirei, e eles habitarão no meio de Jerusalém. Serão meu povo, e eu serei seu Deus, em verdade e com justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 101. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. Para as futuras gerações se escreva isto. E um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. Assim também, a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não anda conosco. Jesus disse: não proibais, pois que não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. ainda bem que estiver na minha missa ontem, né?
assim não repito o dia. Pelo menos para vocês não vai repetir, porque afinal de contas, esse é exatamente as duas partes do Evangelho, né? São os Evangelhos dos 2 domingos que se passaram, né? Essa última parte, que fala quem não é contra vós, está a vosso favor, foi de ontem, e o da criança, né? Foi de domingo passado. Então, quem não foi na minha missa de domingo, agora vai ouvir minha homilia de domingo, os 2 domingos. São Marcos, de uma forma especial, em Lucas ele recebe essa tradição de Marcos, né? Ele diz que Jesus se sentou antes de pegar a criança. Pelo Santo Sudário, ele devia ter mais ou menos 1,80 m de altura, Jesus. Não era pequeno não, era grandinho Jesus, né? E uma criança que tinha mais ou menos seus 10, 11 anos, porque se tivesse mais que isso, ele já não era considerado criança. O bar mitzvah é a partir dos 13 anos e a criança já é considerada adulta, né? Seja menino, seja menina. Então, como uma criança já tem seus 10 anos, e ela devia ter um quê? Mais ou menos a minha altura, talvez, não sei. Por aí. Então, Jesus, ao se sentar, por mais alto que ele seja, e essencialmente falando, ele é o alto dos altos, porque ele é Deus, ele se senta e coloca uma criança, que por natureza já é pequena, fisicamente falando, mas essencialmente também é o que é uma criança perto de Deus. Mas visualmente Deus se coloca abaixo da criança. E Jesus então, ele faz questão de fazer isso, ele se sentar, né? Trazer a criança. E ele quer dizer ergue a criança. Jesus não só aproxima, não só abraça. Esse verbo grego, ele faz entender que ele ergue a criança. Mas por que Jesus está fazendo isso? Por que eu estou dizendo que isso tudo está acontecendo no Evangelho? É porque estava falando com homens que estavam tão obcecados pelo poder que não ia adiantar nada simplesmente falar sobre humildade. Ele quis fazer ficar presente. Ou seja, ele representou o que vai ser a cruz, né? Ele vai se aniquilar e aí ele vai usar todo o poder que ele tem para isso. Se a questão é o poder, como é que Deus utiliza o poder? Ele usa o poder não para aniquilar o outro, ele usa o poder para se aniquilar e para elevar o outro. Então, nesse episódio de ele pegar uma criança sentado e erguer, ele está tentando botar na cabeça dos discípulos o que é o poder para Deus. Não é que Deus é contra o poder, ele só sabe utilizá-lo de uma forma que realmente evidencie o outro, nem que para isso tenha que aniquilar a si mesmo. E aí a gente percebe o descompasso do coração desses homens, porque eles estavam discutindo quem deles é o maior, para poder aniquilar e submeter o outro. E agora, Jesus está falando sobre quem é a favor e quem é contra. Será que os discípulos realmente estão a favor de Jesus? Estão tão descompassados? Estão tão fora de sintonia? Então, quem são eles para dizer quem está a favor ou quem está contra Jesus? Será que nessa lógica também não está uma lógica de poder? A lógica de que, tipo, eu estou com Cristo e eu sou o melhor. Enquanto o outro que aparentemente pode não estar fisicamente com Cristo, mas pode estar vivendo o Evangelho de uma forma muito mais autêntica. Porque esse que não estava próximo fisicamente com Cristo estava expulsando o demônio dos outros. Se ele estava fazendo isso é porque essencialmente ele estava muito mais próximo de Cristo do que aqueles que estão fisicamente mais próximos de Cristo. Não foi para este que Jesus fez essa atitude de elevar uma criança estando numa situação de baixo, uma situação inferiorizada. Então, isso trazendo para a nossa realidade, nós sempre temos que desconfiar de nós mesmos. Sempre que nós estamos recebendo a comunhão todo dia, confessando, lógico, isso é muito louvável, isso é muito maravilhoso, mas tomarmos cuidado para que a vaidade não pique os nossos corações. Nos sentimos muito santos agora, porque estamos vivendo com Cristo de uma forma muito próxima. E quando é que a gente percebe isso? Quando a gente está muito julgador dos outros. Quando a gente começa a olhar para as pessoas de uma forma soberba. Então quer dizer que tudo que você está fazendo não está te ajudando a se aproximar de Deus. Por mais próximo que você esteja. Isso está te ajudando a te afastar de Deus. Já teve uma pessoa que eu falei para ela, estava tão orgulhosa, tão soberba, que eu falei, é melhor você não comungar todo dia. Porque isso está te fazendo mal, em vez de te fazer bem. E aí parece que a ficha caiu na pessoa e ela começou a comungar como era de fato. Ela não deixou de comungar todo dia,
mas entendendo que ela, por receber a comunhão todo dia, não fazia dessa pessoa senhora da verdade, mas ela começava a entrar na lógica do Senhor da verdade, que é se fazer servo da verdade, e não simplesmente um mandatário de falar para os outros, faz aquilo outro, é assim, é assado. O mundo já está cheio de gente assim. Agora, pessoas que dizem, vem, eu te ajudo, isso está difícil, porque ajudar o outro exige esforço, exige doação, exige se colocar aos pés deste outro. E isso, nem sempre, essas pessoas muito orgulhosas estão dispostas. Então, que nós possamos nessa Eucaristia, vendo mais uma vez Cristo se colocando abaixo de nós, a Eucaristia é exatamente isso, é um Deus que se aquila para nos elevar. Que nós possamos entrar no compasso do coração do Cristo. Em primeiro lugar, percebendo se estamos nesse compasso. Se não estamos nos sentindo muito, só porque estamos tendo missa síncrona, só porque estamos tendo... Se essa espiritualidade está te levando a uma soberba, é hora de purificar isso. E isso nós faremos com oração, com a consciência de que não somos melhores do que ninguém, porque aquela máxima, né? Deus, Ele realmente escolhe os piores. Se nós estamos com muita intimidade com Ele, não é porque somos os melhores, é porque somos os piores. Né? Partindo desse pressuposto, nós começaremos a fazer grandes coisas na vida das pessoas, porque entenderemos que o nosso poder não é para ser servido, mas é para servir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Oração para o ofertório.